aqui é a Luísa do First Popcorn. Se vocês não sabem, eu tenho um Instagram de estudos, então, que tem esse mesmo nome. Lá onde eu posto resumos, dicas, coisas de papelaria e tudo mais. Então, o link vai estar aqui embaixo no box de descrição pra se você ainda não segue e seguir assim que acabar esse vídeo. Bom, sempre que esse caderno aparece no Instagram ou em algum vídeo daqui, sempre tem alguém me pedindo pra mostrar ele, né, fazer um tour por ele. E eu já tenho 2 vídeos. Um de organizando meu caderno regulado pro início do ano letivo e outro de mostrando, né, minhas anotações aqui dentro que eu fiz no início do ano também, no primeiro bimestre. Mas hoje, como as minhas aulas acabaram ontem, sexta-feira, eu tô gravando isso no sábado, dia 12, eu vim mostrar um sincerão aqui como ficou meu caderno no final do semestre. Bom, esse aqui é o meu caderno. Ele é lá da Arte Luzito Atelier, pra quem não sabe, é a loja da minha mãe, ó. E ele tem as mesmas funções de um fichário, só que no formato de um caderno. O que pra mim é ótimo, porque acaba sendo muito mais prático, sério, muito mais prático do que fichário, porque fichário ele não dobra todo, aí você tem que ficar tirando folha pra escrever e colocando folha depois. Esse aqui você usa exatamente igual você usa um caderno, só que com a habilidade de poder tirar as folhas de lugar, só abrindo essas argolas aqui. Bom, ele tem essa estampa de Egito que, infelizmente, temporariamente ainda não tá disponível, ela já esgotou e ainda não foi reposta, mas talvez, e apenas talvez, ela volte pra estoque. Ele tem essa cantoneira aqui também, são cantoneiras de metal, tá vendo? Que é pra pontinha não amassar na mochila. Tem essas 4 argolas aqui, com um diâmetro que eu não vou saber te dizer agora. Mas, enfim, essa aqui é a visão geral do meu caderno. A contracapa, né, o verso, é igual à frente. E tem aqui a abertura do ilhós para passar o elástico. Bom, mas agora vamos pro que interessa, né, que é realmente como ele tá como por dentro depois de um semestre inteiro na escola. E bom, gente, vamos lá. Eu acabei de tirar ele da minha mochila, então eu não toquei nele depois que as aulas acabaram. E ele, eu vou confessar que tá uma baguncinha. Apesar de eu ter organizado ele esses dias, eu já consegui bagunçar de novo. Mas por quê? Porque acabaram as minhas folhas de algumas matérias, e eu, com preguiça de repor, fui escrevendo, sei lá, como acabou minha folha de história, eu comecei a escrever coisa de história em química. Por pura preguiça mesmo, não façam isso, mas é porque tava no final do semestre já. E aí, algumas coisas não passei. Alguns dias atrás eu organizei ele passando as folhas certas, mas aí teve mais essa semana que ficou uma bagunça de novo. Então, vou organizar ele aqui junto com vocês, aproveitar e mostrar como é que ele tá ficando, ó. Aqui tem as minhas divisórias. Elas são da Plascone, são divisórias transparentes. Que eu colei, inclusive tá até saindo aqui. Mas eu colei essas etiquetinhas nas divisórias com o nome de cada matéria. E sim, gente, por incrível que pareça, estou no 3º ano e eu só tenho 10 matérias. Que eu vejo pessoas em escolas que tem, sei lá, tipo, 20 matérias no 3º ano. Que tem 500 frentes, eu não tenho nenhuma frente. A única matéria que eu tenho alguma frente é matemática, que eu tenho 1 e 2. E como que eu organizo isso daqui das divisórias? Eu só tenho 2 aulas por dia, né? Tenho 4 tempos, 2 tempos de cada professor. Então, por exemplo, eu tenho matemática 1, segunda-feira eu tenho matemática 1 e filosofia. Tenho atualidade também, mas eu não tenho caderno para atualidades. Então, tipo, os 2 primeiros tempos são de matemática 1, aí depois eu tenho um tempo de filosofia ou sociologia, no momento a gente tá dando filosofia, e depois atualidades. Mas aí, eu só tenho isso na segunda, em nenhum outro dia da semana eu tenho matemática 1 ou filosofia. Então eu deixo organizado por semana. Então, segunda eu tenho matemática 1 e filosofia, terça eu tenho biologia e química, quarta eu tenho geografia e história, quinta eu tenho física e português, e sexta eu tenho matemática 2 e redação. Então é assim que eu organizo em questão de divisório. Confesso que o que eu ia fazer hoje aqui era tirar todas as folhas desse caderno, colocar tudo numa pasta sanfonada, separada por matéria também, já que não são tantas matérias assim, cabe na pasta sanfonada que eu tenho, que é de 12 matérias, e pra poder liberar esse meu caderno pra eu usar no semestre que vem, porque ele já tá bem cheio de coisa. E por mais que eu trocasse por uma argola maior que coubesse tudo, acho que ia ficar muito peso pra eu carregar. Então eu ia tirar tudo do primeiro semestre daqui, colocar dentro de uma pasta, pra poder usar o caderno mais uma vez, né? Acho que esqueci de mencionar também
que eu uso esse caderno desde o início de 2018. Tô com ele há 1 ano e meio. E bom, só que eu parei pra pensar que eu provavelmente ia muito constantemente consultar as minhas anotações, uma vez que eu tô no 3º ano e preciso revisar muitas matérias. E achei que não fosse ficar nada prático deixar ele dentro de uma pasta. Então eu decidi que eu não vou tirar nada daqui. Eu vou deixar esse caderno regulado aqui, com tudo aqui, que vai ser melhor pra eu consultar. E vou pegar outro com a minha mãe pra eu usar nesse 2º semestre. E assim que ele ficar pronto, que eu escolher e tudo mais que minha mãe fizer, eu venho aqui mostrar também como eu vou organizar ele. Agora sim, vamos lá ver como ele está e organizar. Esqueci de mencionar que ele também tem um bolso aqui, ó. Que cabe bastante coisa, tá? Bom, abrindo aqui a minha divisória de matemática 1, tirando o fato de algumas folhas terem rasgado aqui, tudo bem? Eu acho que matemática 1 tem tudo de matemática 1, não tem nada de outra matéria aqui e nem nada de matemática 1 tá em outra matéria. Ó, esse aqui é o estilo de título que eu faço. Isso aqui foi o meu primeiro do ano, tá meio cagado porque eu tava usando uma caneta fininha, uma brush pen fininha, que inclusive era essa daqui, da Pigma FB, que acho que não vai focar. Era essa aqui da Pigma FB, só que ela já acabou. Que ela tem essa ponta pequenininha, e no início do ano eu ainda tava aprendendo a fazer com ela. Então ficava meio cagado, mas vocês vão ver que vai melhorar. Bom, é assim que eu fiz todos os meus títulos. Com uma caneta preta. Fazia o título com a brush pen preta, com a mesma brush pen preta de sempre, aquela. E usava um marca-texto da Mildliner, que são essas canetas aqui, japonesas, que numa ponta são marca-texto. E na outra, canetinha. Tem umas cores muito bonitas e diferentes, então era isso daqui que eu usava pra fazer o título. E bom, assim são as minhas anotações. Eu usei muito essas folhinhas aqui da Ótima Gráfica também, que tem gramatura 90, pra fazer, tipo, mini resuminhos ou anotações que fossem ficar muito grandes, fossem ficar muito pequenas pra usar uma folha inteira. Então eu usava essas pequenininhas aqui da Ótima Gráfica. Tanto durante a aula quanto pra resumos depois. E bom, esse aqui é o meu caderno de matemática. E tem uma quantidade considerável de matérias que eu simplesmente não copiei na sala. Por quê? Não sei se vocês acharem que tem pouca coisa aqui. É por isso, porque eu guardei praticamente todos os meus resumos do ano passado e do ano retrasado. E no 3º ano são poucas matérias que a gente vê que são realmente novas. A maioria é revisão dos anos anteriores. E tipo assim, eu tinha muito resumo do ano passado. Aqui de matemática 1 nem tanto, mas das outras matérias principalmente. Então tinha muita coisa que eu não copiava do quadro. Eu só levava o meu resumo pra aula e ia acompanhando, porque dava super certo. Ó, tá vendo aqui o professor fez uma tabela e as folhas do meu caderno, elas são pautadas. Então pra fazer tabela não fica tão legal, ainda mais que se for grande assim. E aí eu usei essa folha da Ótima Gráfica que era pontilhada pra conseguir fazer a minha tabela certinho. Geralmente eu gosto mais de usar a quadriculada, só que a minha quadriculada acabou e só tô com a pontilhada aqui. Mas enfim. E aqui acabou matemática 1. Foi isso aqui, os 2 bimestres, mas por isso mesmo, porque eu tinha resumos e eu levava os resumos pra aula e fazia as anotações extras nos próprios resumos pra não precisar ficar copiando matéria de novo, né? Perda de tempo. Então, bom, é só isso aqui que eu usei de matemática 1 nesse semestre. Tá, isso aqui é filosofia, no caso aqui sociologia. Eu tenho aqui um monte de folhas que eu tinha tirado do meu caderno pra dar uma esvaziada, porque eu achei que eu fosse usar ele no semestre novo, né? E aqui eu tenho folha de sociologia também, eu tenho algumas folhas de sociologia que eu vou devolver pra ele já que eu decidi
que não vou mudar de... que vou mudar de caderno, que não vou usar ele de novo no próximo semestre. Então eu vou devolver essas folhas pra cá. Na ordem que for aparecendo. Aqui tem umas outras que eu vou botar depois. E eu particularmente adoro meu caderno de Sociologia e Filosofia. Tipo, algumas coisas estão bem escritas. Olha isso, mano. Porque eu faço muita anotação faço muita anotação durante a aula de lápis, sabe? A professora tá falando e eu vou simplesmente anotando as coisas que ela tá falando de lápis que não estavam no quadro, mas que eu considero importantes. E é o caso de filosofia, porque minha professora de filosofia e sociologia, ela é incrível, ela é maravilhosa. Acho que alguns devem conhecer. Ela é a Lara, lá do Descomplica, ela dá aula na minha escola também. E, gente, é maravilhoso a aula dela, maravilhosa, tipo, muito serião. Se você assina o Descomplica e não tem o costume de assistir as aulas da Lara, sério, assiste, é muito bom. Você vai se apaixonar por sociologia e filosofia, porque era uma matéria que eu odiava nos outros anos, mas que eu tô simplesmente apaixonada esse ano. Sociologia nem tanto, mas filosofia principalmente. Sociologia eu gosto da parte dos filósofos, tipo, esse lance que é, por exemplo, antropologia, cultura e essas coisas, ó, sempre me dei mal. Mas a parte dos pensadores mesmo, dos sociólogos, eu até que gostei bastante de estudar. O que não acontecia nos anos anteriores, porque realmente ela fez eu gostar de filosofia e sociologia, ó. Aí aqui termina a parte de sociologia do caderno, que eu acho que agora no segundo semestre a gente vai voltar a ter sociologia de estudantes. Teve algumas aulas de sociologia, e aqui começa a parte de filosofia, que já tem mais coisa. E a aula dela, por mais que eu tenha resumo de algumas coisas, eu sempre anoto tudo, porque o quadro dela é sempre muito interessante e sempre vai ter alguma coisa nova. Então, dessa professora eu realmente tenho tudo anotado. Inclusive, eu amei essa combinaçãozinha. Isso aqui foi tudo no mesmo dia, ela conseguiu dar 3 módulos num dia só. Mas, enfim, eu amei essa combinação de cores. Esse roxinho, esse lilazinho, com esse azul lindo, com esse laranjinha. Achei que ficou lindo. E, gente, eu também uso bastante post-it nas minhas anotações, pra coisas extras e tudo mais. Eu acho que eles são bem úteis, fica bem legal. Eu levo alguns pra escola. Eu mostrei no vídeo de o que tem no meu estojo, quais post-its eu levo também. E pra que eu uso mais ou menos cada um deles. Então, o link do vídeo do estojo também vai estar aqui embaixo na descrição, assim como o link dos vídeos do caderno. Como você pode ver, tem bastante coisa de filosofia. E eu uso o método Cornell para fazer as minhas anotações. Ou seja, eu traço uma linha aqui na folha. E aí aqui, no canto, eu faço o título aqui em cima. E aqui no canto direito eu copio o que está no quadro. E eu coloco os subtítulos aqui nesse canto. Aqui nesse caso aqui não teve muito subtítulo. Mas eu coloco o subtítulo aqui nesse canto. E as anotações que eu faço da aula dos professores. Essa aqui foi a última coisa que eu dei em filosofia. E ainda sobrou o verso de uma folha. Olha só. Biologia. Biologia também é um conteúdo que eu não anotei tanto durante o ano, porque, gente, sério, vocês não têm noção da quantidade de resumo de biologia que eu tenho. Tanto que eu acho que se vocês forem ver o meu Instagram, se vocês forem parar pra contar, a maior parte dos resumos que tem postado lá é de biologia. E olha que lá não tem nem a metade dos resumos de biologia que eu tenho. Nossa, nem perto da metade. Eu tenho muito resumo de biologia. Ó, esse aqui vocês viram fazendo no Mystery Vlog. Tá vendo? Ó, como eu compro, eu deixo aqui bem no meu caderninho, sempre que precisar consultar. No primeiro Mystery Vlog aqui, acho que no segundo, ou acho que foi no terceiro Mystery Vlog do canal que eu fiz esse resumo. Mas enfim, biologia eu tenho mais a parte de ecologia mesmo aqui no caderno, porque eu gostei bastante da anotação dele, do quadro. E era uma matéria que eu não tinha entendido muito bem, que eu não tentei entender muito bem no meu primeiro ano e tal, quando eu dei. Eu achava bem chato, eu detestava ecologia, então eu não dei muita atenção.
E aí eu cheguei no terceiro ano com bastantes dúvidas, mas que todas já foram tiradas. Que eu consegui muito bem em biologia esse ano, bem feliz. Mas aí quando chegou a parte de citologia, histologia, genética, eu já fui parando de copiar, porque eu tinha muito resumo desse assunto e os meus resumos estavam muito bons, porque eu tinha uma professora incrível de biologia no passado também. E eu assisti também algumas aulas do Descomplica e do Aula D, e juntando com as anotações da minha professora. Então eu tinha uns resumos super ótimos de biologia. Tanto que teve uma parte aí que eu realmente parei de copiar, porque eu só fui acompanhando com resumo, que nem eu tô acompanhando até agora. Mas olha, eu queria mostrar essa anotação aqui pra vocês também. Tipo, a minha habilidade de celular. E eu gosto muito de fazer os desenhos no quadro. Tipo, por mais que o meu professor tenha passado isso em slide, tenha falado que a gente não precisava copiar, eu amo fazer esses esquemas, porque me fazem entender muito melhor a matéria. Ó, mais uma vez, post-it, desenho. Tabelas. Adoro isso, gente, adoro. Mais desenhos de células, eu amo desenhar essas coisas de célula, as organelas. Eu acho incrível. E tudo eu pinto com os Mildliners. Aqui eu já dei uma cagada bem boa. Mas enfim, aí eu fui parando de copiar as coisas, porque eu realmente já tinha os resumos. Tanto que aqui começa a ter coisa de português, simplesmente, no meio da anotação de biologia. Temos aqui uma folha com a minha anotação de português dessa quinta-feira. Vou deixar aqui de lado para quando chegar em português. E temos também, ó, matemática, funções trigonométricas, que eu, por acaso, não terminei de copiar. Preciso terminar de copiar, porque é bem importante. Eu nunca tinha dado essa matéria antes. E eu tô pensando em ver se encontro alguma folha quadriculada para eu usar para matemática no segundo semestre. Porque fazer essas coisas de gráfico e tudo mais em folha pautada é péssimo. Química, gente. Química eu quase não anoto, porque eu também tenho muito resumo. Essas matérias aqui foi lá do Descomplica que eu assisti no início do ano. Eu já mostrei isso no meu outro vídeo. Eu vi pelo Descomplica toda a minha matéria de química do primeiro ano. Então, tirando isso daqui, tudo que não tiver essa linha do método Cornell é lá do Descomplica. E aí eu nem precisei copiar quase nada de química, porque antes do ano letivo começar, eu já tinha bastante anotação de química. Vocês viram tudo isso lá no vídeo que eu já postei do meu caderno. Então eu vou passar aqui mais rápido, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Ainda nem cheguei na metade das matérias e já tá gigante, né? Gente, olha isso tudo. O lado Descomplica. Basicamente, isso aqui. Eu vou pular porque eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Pouquíssimas são as coisas que eu copiei em química nesses bimestres, ó. Eu amo essa anotação aqui, apesar de eu odiar essa matéria. Eu achei que essa anotação ficou uma graça com esses desenhos e a combinação desse azul com laranja eu amo. Esse azul com esse laranja eu acho lindo. E achamos o quê? Mais português espalhado por cadernos de natureza. Modernismo. Separar aqui junto com aquela folha. Porque, gente, isso aqui tava uma zona muito séria. E olha que vocês nem estão vendo numa situação tão crítica, porque antes tava, ó. Isso aqui é minha professora de química resolvendo exercício no meu caderno, que eu fui tirar dúvida com ela. Mas, enfim. Geografia é uma situação tensa. Que eu não gosto do meu professor de geografia, ele nunca passa nada no quadro. Ele sempre leva uns slides que eu nunca tiro foto e ele fala mais da vida dele do que de geografia. E aí, no primeiro dia de aula de geografia, ele faltou, porque ele estava fazendo algum curso lá na Espanha. E aí, quem foi um professor substituto. E ele simplesmente encheu o quadro, deu o fascículo inteiro em uma aula,
E a gente geralmente leva um mês pra dar o fascículo inteiro, porque são 4 aulas, é uma aula por semana, né? Um módulo por semana, e cada fascículo tem 4 módulos. Então a gente levaria 4 semanas para dar um fascículo inteiro. Ele deu 2 tempos. O professor substituto, ele escreveu muita coisa mesmo, ele passou slide, na verdade. E aí eu copiei tudo, praticamente. E é só isso de aula de geografia que eu tenho no meu caderno. Isso tudo é do primeiro dia de aula. É de fazer a mão cair ou não? É isso, meu Deus. Isso aqui foi resumo que eu fiz para estudar pro simulado. Botei aqui dentro. Gente, olha isso. Mas assim, a aula desse professor substituto eu achei muito melhor do que a aula do meu professor mesmo. Isso aqui já foi um resumo que eu mesma fiz. Tudo que tiver dividido assim em 2 colunas, não é anotação de sala, é resumo meu mesmo. Fiz para um simulado de geografia, que foi 2 semanas atrás, se não me engano, e caiu fonte de energia renováveis. E aí tem umas folhas de geografia comigo aqui também do lado de fora, que também foram resumos dos últimos simulados, esse aqui da semana passada, esse aqui que eu fiz ontem. Não um resumo, um simulado. E aí eu vou deixar aqui no caderno também, que já que o fofinho do professor não anota, eu deixo aqui. E eu também tenho alguns resumos de geografia do ano passado. Então, por isso que tem menos coisa aqui também. Só tem esses daqui, que são os que eu não tinha. E aí eu preferi fazer nessas folhas aqui como se fosse anotação de caderno mesmo, que ficava bem mais rápido. Tá, chegamos agora no caderno de história. História eu tenho também bastante coisa. E história pra mim é o mesmo caso de filosofia. Eu acho que isso acontece comigo só com humanas. E com as que eu gosto. Porque por mais que eu tenha resumo de algumas coisas de história, eu sempre copio tudo que o meu professor bota no quadro. Porque o quadro dele é incrível, maravilhoso. Eu sempre gosto de anotar a explicação dele também. Então eu tenho aqui tudo anotado. Tem uma anotação minha de história que tá bem crítica. Não sei se já mostrei pra ela. Já mostrei pra... Eita, não sei se já mostrei ela pra vocês no outro vídeo. Mas, nossa. É cheio de... Minhas anotações de história são cheias de coisas de lápis. Pessoas que escrevem no meu caderno. Ai, nossa, é essa daqui. Eu tenho a impressão de que eu já mostrei ela pra vocês, mas não tenho certeza. E o fio do carregador tá aparecendo, fazendo sombra. Vou tentar dar um jeito. Mas enfim. Olha isso, tem mais coisas de lápis do que coisas de caneta. E, gente, eu falei pra vocês da brush pen que eu uso pra fazer título, né? Que é a Pigma FB. Falei pra vocês da Mildliner, que eu uso pra fazer essas coisas do lado e pra grifar. Mas esqueci de falar do resto, né? Eu uso uma caneta Zebra Sarasa da mesma cor da Mildliner que eu tô usando pra fazer o título, pra escrever esses subtítulos e fazer setinhas e essas coisas. E pra escrever mesmo, eu uso essa caneta aqui, que é uma caneta em gel, é Pentel Energel 05, que ela é muito boa. Então é esse daqui que eu uso pra fazer anotação em sala. Esqueci de mostrar de pertinho a Zebra Sarasa. Essa daqui. Gente, eu amo história. É uma das minhas matérias favoritas. E eu acho que ela empata com biologia. História e biologia, principalmente a partir de... O que vem em biologia, a partir de citologia, meu Deus, eu acho incrível, eu amo. E eu amo história também, praticamente tudo de histórias, que menos Primeira República. Primeira República eu acho chato, confesso. Mas, olha só, eu consegui gabaritar o simulado de Primeira República, então eu fiquei feliz. Mas tá, gente, história também eu copio tudo. Não deixo de copiar nenhuma matéria de história. Como ainda tinha esse trecho que o professor tinha colocado no quadro e eu tinha acabado e não queria virar a página só pra escrever isso, eu peguei um post-it, escrevi e coloquei aqui do lado. Então, não desperdicem suas folhas.
Agora chegou física. Física, teve uma época que eu tava meio largada com física e não copiei algumas matérias. E tinha umas que eu já tinha resumo também, então não copiei. Enfim. Física também é uma que tem bastante gráfico. Eu gostaria de ter, tipo, uma folha quadriculada pra física. Eu vou ver se eu consigo resolver isso daí. E, gente, essas folhas que eu uso no meu caderno pra escrever, elas têm gramatura 90. Por isso que eu consigo usar canetinha e tal e não passa nada pro outro lado da folha. E eu comprei elas na Magu, que é uma papelaria que tem aqui no meu bairro. E a marca é da própria Magu. Então vocês não vão encontrar essa especificamente em outras papelarias, porque eu acho que essa papelaria também é exclusiva aqui. Eu nunca vi vendendo ela, nunca vi a loja dela em outros lugares. Eu acho que realmente só tem duas. E são essas daqui. É uma franquia de família e tal, franquia, né? Uma empresa de família. Mas vocês encontram essas folhas de gramatura 90 lá na Ipanema Papéis também. Certo? Eles também vendem um pacote com folhas de gramatura 90, que são, eu diria que iguaizinhas a essas, iguaizinhas mesmo. Chegamos em português. Português tem bastante coisa. Mais um exemplo de matéria que, por mais que eu tenha resumo, eu vou copiar porque o quadro do meu professor é ótimo e eu adoro a aula dele. Então, assim, eu tô sempre copiando a matéria de português. E eu raramente não termino de copiar uma matéria na sala. Tipo, eu raramente trago matéria pra casa pra terminar ou pra passar limpo. Porque eu consigo fazer tudo rápido na aula. Eu acho que, em parte, minha caneta me ajuda muito, porque ela desliza muito bem no papel. E ela seca muito rápido, então ela é ótima pra quem escreve rápido, porque a tinta não demora a sair, então você consegue escrever a palavra diretão com ela, sem precisar voltar pra consertar alguma falha. E ela seca muito rápido, então ela não vai borrar. Você pode passar a mão por cima, você pode passar marca-texto diretão. Tá tudo certo. Então, eu geralmente termino de copiar as coisas na sala muito rápido. Ó, aqui um exemplo de resuminho que eu deixei aqui da matéria. Mas, enfim, eu termino de copiar geralmente muito rápido na sala. Então, tudo que eu tenho aqui eu faço em sala mesmo, não passo a limpo, porque algumas pessoas têm essa dúvida, né? E, ó, gente, sem pena. Sempre que uma matéria termina e sobra espaço na folha, eu começo outra, porque, né, já basta estar usando uma folha com gramatura 90, que não é baratinho o pacote, apesar de render bastante. Então a gente tem que estar sempre economizando folha. Como ela é 90, eu consigo escrever atrás. Eu acho que foi um ótimo investimento essa folha. Se vocês estiverem procurando uma folha de qualidade, eu indico muito folha com gramatura 90 pra fichar, ou até mesmo se vocês quiserem comprar um caderno com folha de gramatura 90. Porque apesar do preço ser um pouco mais elevado, se você é desses que precisa de coisas coloridas pra poder entender melhor, vai por mim e pega uma folha de gramatura 90, porque você não vai borrar o lado de trás, não vai manchar o lado de trás, então você vai poder usar os dois lados, economizando, assim, bastante money. Porque se você usasse uma folha fina, você provavelmente ia deixar o verso em branco, porque teria tudo marcado aqui. Mas com uma folha grossa não acontece. Aqui tem aquelas folhas que eu falei, essa daqui é da última aula, vou deixar aqui por último. Que tava em química, eu acho, sei lá. Isso daqui é um resumo que eu fiz de modernismo, juntando o que tinha nessa minha anotação de sala com o que tinha na minha apostila. Eu fiz nesse estilo de anotação também, porque eu acho que a gente ainda vai ter mais um módulo quando voltar da recesso de modernismo. Então eu não quis começar um resumo, sendo que depois eu ia precisar acrescentar mais coisa. Então eu fiz aqui em caderno, e quando eu terminar de dar tudo de modernismo mesmo, eu faço um resumo. Então, como eu fiz em folha de caderno, eu vou deixar aqui junto com o caderno. Agora passando para matemática 2. Matemática 2 eu realmente não tenho quase nada aqui, porque eu tinha bastante resumo. Tudo praticamente que a gente deu esse ano eu tinha resumo em casa. Então eu só levava o resumo pra aula e raramente tinha que complementar alguma coisa, porque era matemática, né? Matemática quase nunca tem coisas além da teoria que já tá ali pra completar. Não tem uma outra visão. Às vezes até tem alguns macetes e tal, mas não é que nem humanas, sabe? Então matemática é esse bem pouquinho mesmo. Por mais que eu tivesse resumo de algumas coisas, algumas dessas coisas eu copiei aqui também. Tipo, isso daqui eu tenho resumo, mas eu copiei do mesmo jeito, porque eu gostei do modo como meu professor explicou. E aqui eu vou acrescentar essas folhas aqui.
que foram de ontem, inclusive, e que eu tenho que terminar de copiar. Gente, eu só queria dizer pra vocês comprarem cadernos argolados, que eles são ótimos, eles são da minha mãe. Mentira, não é por isso, mas é porque eu realmente gostei bastante da minha experiência com caderno argolado. Vou botar esses 2 resuminhos aqui que eu fiz em casa, mas que, né, tem furo de fichário, então eu meto no fichário. Mas enfim, minha experiência com caderno argolado foi muito boa. Eu, sim, realmente não sei se eu algum dia vou mudar o sistema de armazenamento de folhas que eu tenho. Eu não sei se algum dia eu vou pra caderno, se eu vou ou vou pra fichário, porque, sério, isso aqui pra mim tá ótimo. Agora a redação e a última matéria que eu tenho, que também não tem muita coisa. Mas, enfim, acho uma aquisição incrível. É um investimento também, porque ele dura bastante tempo. Eu tô com ele há 1 ano e meio e eu super poderia usar ele de novo, porque ele tá em ótimo estado. Eu só não vou usar porque eu quero ter ele aqui organizado do jeito que ele tá pra eu poder consultar. Então eu vou pegar outra pra usar no segundo semestre. Mas se não tivesse no terceiro ano, eu com certeza só ia tirar as folhas e usar ele de novo, porque tá incrível. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar um curtir aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ficar ligado nos próximos vídeos. Deixem aqui também um comentário se vocês gostaram, qual outra curiosidade que vocês têm sobre o caderno argolado, que eu posso responder no vídeo em que eu trouxer o meu novo, quando ficar pronto. Então é isso. Até a próxima.